Fala mundo, tudo certo? Eu sou Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aí que acho que em todos os vídeos que a gente lança sempre tem gente nos comentários pedindo esse tema, tá? A gente vai falar aqui sobre línguas semelhantes. Eu acho um tema mais, vamos usar a palavra teórico, eu tentei traduzir da maneira mais fácil possível, para não ficar chato, a gente não quer que fique chato. Mas antes de começar o vídeo, vai lá, chegou aqui, deixa aquele joinha, não custa nada, de graça, tá? Faça isso para ajudar a gente. Inscreva-se no canal. Se você chegou aqui agora e quer conferir para se inscrever, eu vou fazer um desafio para você, vai lá. Se inscreve, tá? Deixa inscrito. Quando acabar o vídeo, você vai lá e você vê o que você faz, mas se inscreve, tá? Beleza? Então vamos pro vídeo. Mas antes, roda a vinheta. Olha, galera, eu vou tentar ser o mais breve possível nessa primeira parte aqui, porque em linguística, línguas parecidas, na verdade, são conhecidas como línguas mutuamente inteligíveis, tá? Guarda esse nome, ou também inteligibilidade mútua, ou ainda intercompreensão. Ou seja, falantes de duas línguas que não estudaram a língua do outro, eles conseguem se entender. Só que óbvio que há vários níveis disso, tá? Inteligibilidade, ela pode ocorrer de dois modos, ela pode ser de maneira assimétrica, quando um compreende melhor a língua do outro, tá? Ou ela pode ser simétrica, que é quando os dois se compreendem, perfeito? Quanto à compreensão, acho que o principal exemplo aqui, que eu posso citar aqui, que é com certeza a primeira que você pensou, que é o português e o espanhol, tá? Elas são línguas aí com um grau de inteligibilidade alto, só que você percebe que falantes de português entendem melhor os falantes de espanhol do que vice-versa, tá? Porque o português tem mais sons, então isso daí é muito claro pra gente, tá? E há outros casos também que as línguas elas podem ser parecidas na fala, mas na escrita são diferentes. Acho que o principal exemplo que eu posso usar aqui é o alemão e o Yiddish. Ambas aí elas se parecem na fala, só que na escrita o alemão usa o alfabeto latino e o Yiddish usa o alfabeto hebraico. Então é completamente incompreensível para o alemão entender Yiddish, tá? Agora vamos citar algumas línguas que são semelhantes. Para a gente começar, é óbvio que não poderia ser diferente. Falaremos sobre o português e o espanhol. Ambas são línguas românicas. Ambas usam o alfabeto latino, a origem de ambas é o latim vulgar, então elas têm sim um alto grau de inteligibilidade. É bom destacar que a gente percebe isso, né? Ambas usam o alfabeto latino, só que graças à fonética, que ela tem diferenças, né, do português e do espanhol, bastante diferenças, aliás, você nota uma inteligibilidade maior em relação à escrita. Muito comum falando de português ou um falante de espanhol tentar ler um texto na língua do outro e conseguir entender uma grande parte. Logicamente não 100%, mas vai conseguir entender uma grande parte. E mesmo em relação à escrita, que elas são mais parecidas ou em relação à fala, isso não significa, quando eu falo que a inteligibilidade ela é alta, não significa que ambos vão se entender 100%. É óbvio que terão algum grau de dificuldade de compreensão, é óbvio, tá, gente? Fica bem claro isso daí. E a gente percebe que a principal reclamação dos falantes de português em relação aos espanhóis, é o fato dos espanhóis, segundo os portugueses, os falantes de português, dos espanhóis falar muito rápido, tá? Eu achei uma pesquisa, gente, da Universidade de Lyon, a pesquisa apontou que os hispanohablantes é quem fala espanhol, eles falam 26% mais sílabas do que inglês, e realmente eles ficam bem próximos, eu não tô com o percentual aqui, mas é bem próximo do japonês, que é a língua mais rápida que estava nessa pesquisa, tá? Os falantes de japonês, eles eram os mais rápidos, só que eu andei até dando uma procurada na internet, que é muito comum em fóruns ou em qualquer tipo de texto, em redes sociais, qualquer tipo de texto é muito comum também você ver os espanhóis reclamando que os portugueses, os falantes de português, falam muito rápido, tá? Então, isso daí logicamente tem a ver com fluência. Quando você é fluente numa língua, você tende a falar mais rápido, assim como nós fazemos, perfeito? Então é isso. Agora falaremos sobre o tcheco e o eslovaco, línguas altamente inteligíveis, no caso dela tanto oral quanto a escrita, lembrando que ambas usam o alfabeto latino como o nosso, e ambas são línguas eslavas ocidentais, elas são próximas aí do polonês, né, o polaco se você está em Portugal, e do sorábio, que é uma língua eslava falada, poucos falantes, mas falada no leste da Alemanha, tá bom? E lembrando que o tcheco, ele é a língua oficial da República Tcheca, ou Tchequia, eu já falei sobre isso no vídeo passado, tá? E o eslovaco é a língua oficial da Eslováquia, da atual Eslováquia, República Tcheca, a capital Praga,
e Eslováquia, a capital é Bratislava. Relembrando que naquela aulinha de geografia básica na escola que ambos formavam a Tchecoslováquia, e elas foram divididas no dia 1º de janeiro de 1993 e se tornaram República Tcheca, ou Tchequia, e Eslováquia. E agora vamos falar sobre o búlgaro e o macedônio. Lembrando que o búlgaro é falado na Bulgária, o macedônio é falado na Macedônia do Norte. O país mudou de nome, não é mais apenas República da Macedônia, tá? A gente falou sobre isso, inclusive, naquele vídeo antigo sobre países que mudaram de nome. E ambas são línguas eslavas e usam o alfabeto cirílico. Olha, gente, tanto o macedônio quanto o búlgaro tem um alto grau de inteligibilidade com o sérvio, com o croata, com o bósnio e com o montenegrino. Só que algumas dessas línguas usam também o alfabeto latino, tá? Então, o que difere, então, é a escrita. Na Croácia se usa o alfabeto latino como o nosso. Então, o búlgaro ou montenegrino pode ter alguma semelhança ou muita semelhança com o croata, mas a forma escrita não, porque usam alfabetos diferentes. Lembrando que isso também acontece com o polonês, ou polaco, e o ucraniano, que elas são línguas também próximas, só que o ucraniano usa o alfabeto cirílico, né? E o polonês ou polaco usa o alfabeto latino. É a mesma coisa. Agora começa a treta porque os búlgaros consideram o macedônio um dialeto do búlgaro e não uma língua. E principalmente a Grécia não considera o macedônio uma língua. Para eles, o macedônio era a variante falada na antiga Macedônia, a Macedônia antiga lá do Alexandre o Grande, tá? Então tem essa treta também. Agora a gente fala sobre o persa, o farsi e o dari. O persa é a língua do Irã, ou Irã, se você está em Portugal. E o dari é uma das línguas oficiais do Afeganistão, junto aí com o pashto. Gente, ó, resumindo, o dari é o persa falado entre os afegãos, é isso, tá? E ambas são línguas arianas. Olha, ambas usam o alfabeto perso-árabe, tá? Que é um alfabeto que vem do árabe, que inclusive é uma escrita também usada no urdu, no caxemiri, no pashto, entre outras línguas. E uma língua muito parecida com o persa e com o dari é o tadjik, do Tajiquistão. Tajiquistão, terra dos... terminação estão, terra dos tajiques, né? Então é isso, a gente já falou no vídeo antigo sobre isso também. Só que no Tajiquistão eles usam o alfabeto cirílico, então novamente a língua, da forma falada se parece, mas da forma escrita um usa o alfabeto perso-árabe e o outro usa o alfabeto cirílico, então na forma escrita eles são completamente diferentes. E para a gente fechar, já citamos eles quando falamos aí sobre o búlgaro macedônio, mas vamos falar mais deles sobre sérvio-croata. Você já deve ter visto aí a denominação sérvio-croata, ou só sérvio, ou só croata, mas calma, vamos explicar para vocês. Na verdade, o sérvio-croata são todas essas variações faladas na antiga Iugoslávia, tá? Então, o sérvio, o croata, o bósnio e o montenegrino. Só que por razões políticas, essas línguas são consideradas separadas. Lembrando mais uma vez que todas eram faladas na antiga Iugoslávia. O sérvio na Sérvia, o croata na Croácia, o bósnio na Bósnia e o montenegrino em Montenegro. E também são línguas eslavas aí, parente do russo, parente do búlgaro, parente do macedônio, que a gente falou agora, do ucraniano, do tcheco, do eslovaco e etc, etc. O detalhe é que apesar dessas línguas elas serem muito parecidas, nenhum país usa o termo sérvio-croata por razões políticas, cada um usa a variante de acordo com o país que veio da Iugoslávia. E quanto à escrita, o sérvio, o montenegrino e o bósnio, eles usam também uma variação do alfabeto cirílico com 30 letras e não 33, como o russo, e também o alfabeto latino, e o croata usa só o alfabeto latino. Só uma curiosidade, gente, você pode perceber que alguns países eslavos usam o alfabeto cirílico, preferencialmente, outros o alfabeto latino. Em países com maioria católica se usa o alfabeto latino, em países com maioria ortodoxa se usa o alfabeto cirílico, tá? É muito fácil, eu falo de países eslavos, tá? E chegamos ao fim de mais um vídeo do Mundano. Eu queria agradecer se você chegou até aqui. Não se esqueça, deixa aquele joinha. Tá aí, chegou até aqui, conferiu o conteúdo, gostou? Então não tire a inscrição. E se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, tá? Confere aí, mais uma vez eu vou pedir, confira aí se o YouTube retirou a sua inscrição. Muita gente relatando isso. Só confere, gente. Só puxa de ladinho aí e vê se tá ok a sua inscrição, tá? Siga a gente em nossas redes sociais e a gente se vê de novo na semana que vem em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau.